Oi, Tavon, tudo bem? Olha, nossa matériazinha, a tia vai fazer, ó, do livro, ó, tá vendo, de vocês, ó, livrinho de vocês. Eu vou dar continuidade na partezinha que nós estávamos falando a respeito de estações meteorológicas, como o clima, lembrou? Tempo, clima, então. Aí nós vamos falar sobre as massas de ar, tá? Como é que acontece e tal. Então, massas de ar, tá na página 166, tá? 166, ok? Vamos lá? Então, as massas de ar são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, influenciada pela região onde são formadas. O local de formação das massas de ar é denominada região de origem. Por quê? Estou começando ali, então da onde começa, né? A gente diz que é a origem de cada massa, né, de ar. É nesse local que a massa de ar irá adquirir sua característica de temperatura, pressão e também de umidade. Portanto, uma massa de ar que se forma sob a superfície gelada, como a Antártida, por exemplo, apresenta características típicas dessa região, ou seja, temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Então, da onde que se origina é que vai levar as características necessárias para que a gente diga assim, essa massa daí de ar veio de determinado local. Por quê? Porque a característica que ela tem já diz tudo a respeito dela, né? Agora vamos lá. Ao se deslocarem as massas de ar, vão aos poucos perdendo sua característica. No início, a gente sabe muito bem de onde que ela é, mas conforme vai passando o tempo e por onde ela vai se misturando, aí aquelas características não ficam tão visíveis, né? Então é isso que o texto está querendo dizer. Ao se deslocarem, as massas de ar aos poucos vão perdendo suas características iniciais de temperatura, pressão de umidade originadas no momento da sua formação. Esse deslocamento ocorre sempre em sentido das altas pressões para as baixas pressões. A troposfera é o local de movimentação das massas de ar. Não é uma camada homogênea. Nela encontra-se basicamente 3 tipos distintos de massas de ar e se diferenciam conforme a latitude sobre o tropical ou polar. Dentre essa classificação, diferencia-se ainda em continental, formado pelas áreas continentais, oceânicas, formada pelas áreas oceânicas. Massas equatoriais, sua formação ocorre em baixa latitude, na região próxima da linha do Equador. Apresentam temperaturas elevadas quando formadas em áreas e formadas na região continental são mais úmidas. Massa tropical. Suas regiões de origem são nas áreas próximas do Trópico de Capricórnio e Câncer. Essas latitudes, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, são massas de ar bastante úmidas, no entanto, se formam em áreas continentais, normalmente são secas. Massas polares formam-se nas regiões próximas do Polo Sul e Norte, sempre em latitude superior a 50 graus. Por esse aspecto, são extremamente frias. A polar continental é mais fria e mais seca. A oceânica é mais úmida, porque a oceânica tem mais a ver com água. Então, ela fica mais úmida. Já a que é polar continental, ela está no solo. Então, nesse caso, ela fica mais fria e mais seca, tá? Vamos falar agora de corrente marítima. São movimentos de grandes massas de ar dentro de um oceano ou do mar, tal qual a circulação dos ventos. As correntes marinhas têm a característica de influenciar o clima
nas regiões que atuam e possuem direções constantes bem definidas. As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos ventos na superfície pelo movimento de rotação da Terra. Elas transportam consigo umidade, calor, interferindo também na vida marinha e, consequentemente, tendo influência diretamente no equilíbrio dos mares e dos oceanos. É normal, isso é natural, né? As principais correntes marinhas do mundo são a corrente do Golfo, que se move em sentido sul-norte, pela costa leste dos Estados Unidos, depois pela Europa. A corrente do Brasil, que se move no sentido norte-sul, pela costa brasileira, na corrente que se move pelo Oceano Pacífico e está relacionada com o acontecimento do efeito El Niño. E a corrente de Bengala, que se move no sentido oeste-leste na direção do Oceano Índico. As correntes marítimas, meus amores, elas podem ser classificadas de acordo com a temperatura do local onde se formam. Correntes quentes se formam nas zonas equatoriais, corrente das Guianas, no Golfo do México, do Brasil sul equatorial. Correntes frias que se formam nas regiões polares, correntes do Labrador, Malvinas, Bengala e Círculo Polar Antártico. Assim como os ventos, as correntes marítimas possuem grande quantidade de energia cinética, que podem ser aproveitadas para gerar o quê? Gerar energia. Aproveita também para gerar energia. São originárias em parte pela ação dos ventos. Sua energia cinética é menor que a deles, porém, como a sua densidade é cerca de 800 vezes maior que o sistema de energia eólica, ela precisa ser várias vezes maior do que um sistema que retira energia das correntes marítimas para gerar a mesma quantidade de energia. Então, a tia falou sobre o tipo de energia, certo? Falou lá sobre o que a tia precisava falar sobre correntes marítimas, a princípio. E falei também sobre as massas de ar, né? Então, facilitando o estudo de vocês. Todo esse materialzinho encontra-se no livrinho de vocês. Então, né, meus amores, por favor, acessem a plataforma Plural, façam os exercícios e fiquem de olho no conteúdo que a tia tá passando, porque a tia também botou exercício para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos lá. Bom início de semana. Beijinho carinhoso.